Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Só quem pode, erga uma mão e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pegue a sua Bíblia, você que a trouxe. Nós vamos estar lendo no capítulo 2 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Nós vamos ler no capítulo 2, o verso de número 1 e também o verso de número 2. Em seguida, nós vamos folhear as nossas Bíblias até o capítulo de número 27, onde estaremos lendo o verso 45. Seja o nome do Senhor Jesus louvado pelo terceiro abala valinhos. Amém. Tenho certeza que Deus já está abalando as estruturas desta cidade, bem como abalando as estruturas das nossas vidas, para que possamos desfrutar do novo de Deus. Glorifico a Jesus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Valdivino, que sempre nos recebe aqui, me recebe com tanto carinho, calor humano e comunhão com Deus. Seja Deus louvado pela sua vida. Muito obrigado, pastor. Deus continue te honrando. Estou muito feliz de estar acompanhado pelos amigos. Pastor Davi Silva, amigo desde a minha infância, sempre orando juntos em São Paulo. E eu falo para ele que eu tenho saudade. Nós tínhamos uma oração em São Paulo todos os dias, das 6 da manhã ao meio-dia. E foi um período muito lindo, quando nós dobrarmos os joelhos às 6 da manhã e ao meio-dia íamos almoçar. E Deus fazia coisas tremendas. Eu colho bênçãos daquela época. Deus continue te honrando. Hoje preside o ministério, está lá em Santo Antônio da Platina, interior do Paraná. Deus continue te honrando lá. Pastor Dino, cantor, empresário, homem de Deus e um amigo. E também o evangelista Charles, que está aí no meio do povo, adorando a Jesus, que é quem nos ajuda no ministério, lá no nosso escritório, trabalhando juntos. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: Deus tem uma palavra para a tua vida. Não, desse jeito ele não vai acreditar que tem. Você vai olhar mais uma vez e vai dizer: Deus tem uma palavra. Capítulo 2, verso de número 1. Estava bom o som no início, ficou abafado agora. Diz assim o verso 1: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Vamos repetir só essa parte. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Vamos lá em uma só voz. 1, 2, 3. Porque vimos... Nós vamos ler o capítulo de número 27. Isso, assim fica bom para mim. Capítulo 27 e o verso de número 45. É só manter assim, eu vou ficar muito grato. Muito obrigado. Deus continue abençoando todos os irmãos que estão ali trabalhando para dar um som de qualidade para nós. Capítulo 27, verso 45. Cantor Agnaldo, Deus continue te abençoando. Josiel, Deus continue te honrando muito. E os vossos ministérios venham crescer e florescer. Capítulo 27, verso 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Vamos repetir isso em uma só voz. 1, 2, 3 e... E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O tema desta mensagem é profético. Você vai levantar um dedo assim, não precisa levantar muito alto. Vai direcionar na direção de alguém, pelo menos 3 pessoas,
e você vai dizer: você nasceu para brilhar. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Eu não acredito que alguém vai conseguir ouvir uma notícia dessa calado. Eu não entendo isso. Quem ouve uma palavra dessa e uma noite de sábado como essa, no início de 2013, tem que dar no mínimo uns 1000 glória a Deus nesta noite. Profetiza para 3 pessoas e diga: você nasceu para... Quem pode levantar a mão e glorificar ao Cordeiro que está no trono, o glorifique. Glórias a Deus. Se assente, adorando a Jesus. Queridos, olhe bem para cá. Deus colocou uma palavra profética no meu coração, e eu tenho certeza que Deus há de fazer coisas extraordinárias na sua vida. E como o pastor Valdivino já ministrou e já profetizou, você não será mais o mesmo. A partir desta data, muitas coisas estarão mudando na sua vida. Nós acabamos de ler 2 versos bíblicos, melhor, 3 versos. Os primeiros 2 versos que nós lemos foi no capítulo de número 2 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. E os primeiros 2 versos que nós lemos, eles narram momentos posteriores ao nascimento do nosso Senhor. Os primeiros versos que nós lemos, eles falam acerca de poucas horas, poucos momentos ou dias após o Senhor Jesus ter nascido. E diz o verso que nós lemos no capítulo 2, e o verso 1 e o verso de número 2 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, que após Jesus ter nascido, uma estrela brilhou no céu, e essa estrela direcionou alguns sábios que estavam no campo, e quando eles foram surpreendidos por uma estrela diferente, eles decidiram seguirem a direção daquela estrela. E quando eles seguiram a direção daquela estrela, eles chegaram no local aonde Jesus estava. Jesus havia acabado de nascer. E eles chegaram ao local aonde Jesus estava. Então, o último verso que eu li com vocês esta noite, e todos vocês repetiram comigo, que foi o capítulo de número 27 e o verso 45 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, que diz que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Você observa que o último verso já fala dos últimos momentos de vida do nosso mestre. O primeiro que nós lemos fala dos primeiros momentos de vida do nosso Senhor. Agora o último verso que nós lemos já narra os momentos que Jesus estava na cruz, sentindo a angústia e a agonia da morte. E é engraçado que os 2 primeiros versos narra o brilho de uma estrela. Agora o último verso que nós lemos narra a escuridão. Um fala de luz e outro fala de escuridão. Os primeiros versos narram os primeiros momentos da vida do mestre, os últimos momentos finais. No primeiro diz que uma estrela brilhou, agora no último verso diz que uma estrela apagou. Porque
dessa escuridão, segundo diz o evangelista Lucas, no capítulo 23, e o verso 44, 45 e o 46, diz que o sol escureceu na hora sexta. Então, quando ele nasce, brilha uma estrela. Quando ele vai morrer, está apagando outra estrela. Há uma palavra profética aqui. Há algo extraordinário dentro dessa história. O que eu aprendo aqui? Na primeira estrela que brilha, a primeira vez que a estrela brilha e única vez que brilha pelo nascimento de um homem, é exatamente nesse capítulo 2 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Você pode olhar que ao longo da história da Bíblia, nunca uma estrela brilhou porque um homem estava nascendo. Você pode observar que nasceram vários homens, e nenhuma estrela brilhou no céu porque um ser humano nasceu aqui na face dessa terra. Basta você lembrar que quando nasce o primeiro homem, nenhuma estrela brilha porque ele nasce. Quem foi o primeiro homem, pastor? O primeiro homem que nasceu foi Caim. Pastor, mas Caim errou, mas ele trouxe benefícios que marcou a sua história e marcou a nossa história. Caim foi quem inventou a cidade. Caim foi quem conseguiu organizar a habitação e fazer cidade. Ele não montou uma aldeia, ele construiu a primeira cidade. Mesmo assim, quando ele nasce, nenhuma estrela brilha porque Caim nasceu. Nasceu outro homem, qual nome? O nome dele se chamava Abel, o primeiro pastor da história. Abel nasceu, foi assassinado, e mesmo Abel tendo nascido e sendo homem bom, nenhuma estrela brilhou porque Abel nasceu. Nasce outro homem na história que marca sua época. Qual era o nome dele? Enoque. Andou com Deus 365 anos. Um dia Enoque ficou esperando Deus andar com ele, e Deus olhou e disse: hoje eu não vou andar com você, hoje vai ser ao contrário, eu vou abrir o céu, trazer você para cá, e você vai andar comigo. Mas é engraçado que quando Enoque nasceu, nenhuma estrela brilhou porque Enoque nasceu. Nasceu outro homem na história com o nome Noé. Se você come picanha, agradeça a Deus e a Noé. Se você tem um cachorro pudo vira-lata, pastor alemão, labrador, agradeça a Deus e a Noé. Se você tem um pássaro na sua casa, agradeça a Deus e a Noé, porque Noé colocou os casais dentro da arca, senão não existia nada. E o engraçado é que quando Noé nasceu, nenhuma estrela brilhou porque Noé nasceu. Nasce outro homem na história. Qual o nome dele? Moisés, o maior líder de todos os tempos, o único que sozinho lidera cerca de 3 milhões de pessoas. O índice de criminalidade 0, assalto 0, furto 0, organização total, injustiça não havia. O maior líder da história. Mas quando Moisés nasce, nenhuma estrela brilhou porque Moisés estava nascendo. Nasceu outro homem na história. Quem é? Josué, o homem usado para abrir o Jordão, fechar o Jordão, derrubar os muros de Jericó. Mas é engraçado que mesmo sendo usado, quando Josué nasce, nenhuma estrela brilhou porque Josué estava nascendo. Nasce outro homem na história. Quem era? Davi, o maior guerreiro de todos os tempos. Não perdeu uma batalha, não sofreu nenhum empate, nunca foi ferido em uma guerra, venceu Golias, venceu tudo, o maior músico da história da Bíblia. Mas quando ele nasce, nenhuma estrela brilha porque Davi nasceu. Nasce outro homem. Quem foi? Daniel, o mais sábio do Império Babilônico, inteligentíssimo, orava 3 vezes por dia, tinha comunhão com Deus e com os anjos, porque os anjos falavam com Daniel. E é engraçado que quando Daniel nasce, nenhuma estrela brilha porque Daniel nasceu. Nasceu outro homem, João Batista. Acerca desse, Jesus disse: é o maior entre todos os humanos, nunca houve ninguém semelhante a esse. Mas quando João nasce, nenhuma estrela brilha porque João nasceu.
nasceu. Nasceu uma mulher que marcou a história, ficou famosa. Até hoje, quando nascem crianças do sexo feminino, se coloca um nome em homenagem a ela. Quem? Maria, a única virgem que teve o privilégio de ser mãe. Maria, a única virgem que foi engravidada pelo Espírito Santo, a única que teve a plenitude da divindade sobre a sua vida. Olha o que Maria tinha: Jesus dentro dela, o Espírito Santo gerando Jesus, e a sombra do Altíssimo envolvia ela. Mas quando ela nasce, nenhuma estrela brilha, porque Maria nasceu. Agora, quando o filho de Maria nasceu, a estrela brilhou. A estrela brilhou. Aquela estrela que brilha estava dizendo: acabou de nascer alguém para brilhar. E se ele brilha, levanta a mão e dá glória. A estrela está brilhando, brilhando, dizendo: nasceu alguém para brilhar. Brilhar significa o que, pastor? Brilhar quer dizer fazer a diferença. Brilhar significa destacar no meio dos demais. Brilhar é você se distinguir no meio da massa. Brilhar é você ser diferente. E Jesus era diferente desde quando nasceu. Primeiro, que ele é o único que nasce rei. Ele não nasceu príncipe para se tornar rei. Ele nasceu rei. Rei é o único na história. Jesus tem uma vida de muito brilho. Com 12 anos brilhava. É o único menino com 12 anos que está no meio dos doutores, conversando de igual para igual. Jesus tinha um ministério que brilhava. Havia pregadores e muitos pregadores nos dias de Jesus, mas Jesus não era um pregador. Ele não era mais um pregador, ele era o pregador que brilhava. Tinha pregadores? Tinha. Quem tinha? Lembra de João Batista? Era muito grande, era o maior da época. Tinha uma igreja mal localizada no deserto, mas quando João pregava, as massas deixavam a cidade e ia para o deserto. Quando Jesus chegou, acabou com João. Até disseram: João, ele está atraindo mais gente do que você. João disse: não tem jeito, importa que ele cresça mesmo. Ele brilha, ninguém segura. Jesus tinha um ministério que brilhava. O culto com Jesus era completamente diferente. Era um culto que tinha brilho. Culto com Jesus, quem chegava paralítico voltava para casa andando. Culto com Jesus, alguém chegava guiado, cego, quando saía de lá, saía enxergando de longe e distinguindo tudo. Culto com Jesus, quando levava algum defunto, o defunto esquecia de ir para o cemitério e voltava para casa. Culto com Jesus era diferente. Até o ensino com Jesus era diferenciado. Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando. E quando ele está ensinando, ele está dizendo: eu não sou ensinador geladeira, porque hoje tem um bando de ensinador que não ensina nada, que já não ora, não tem comunhão, não tem vida no altar. Jesus está ensinando no capítulo 6 do evangelho escrito por Lucas. De repente ele percebeu que no meio da sinagoga, lá na sinagoga, tinha um homem com a mão mirrada. Jesus olhou e disse: ei, fica em pé, vem para o meio. O homem foi, chegou no meio. Jesus disse: estenda a mão. Ele estendeu, o homem é curado. Jesus: senta, porque eu tenho que continuar o meu ensino. E ele volta a ensinar. O culto com Jesus era diferente. Jesus fazia cruzadas e juntava as massas, e não tinha cantina funcionando, porque quando terminava algumas cruzadas, ninguém comprava nada. Jesus dizia: eu vou servir sanduíche de pão e peixe para vocês. É só filé, não tem espinho, vocês vão passarem bem. Era um ministério que brilhava. O ministério com brilho. Jesus brilhava tanto, que ele mesmo disse quando estava aqui na terra. Ele disse: enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo. O que ele estava dizendo? Quem brilha sou eu, quem chama a atenção sou eu. Mas Jesus tinha um projeto. O maior projeto de Deus é o plano da salvação. O maior desejo de Deus é que você creia em Jesus, que é o seu Filho unigênito, e seja salvo. E o projeto de Jesus era ir até a cruz. Deixa eu explicar algo para você. O diabo nunca quis que
que Jesus morresse na cruz. Mas olhe para alguém, para a vergonha do diabo, para a vergonha do inferno. Olhe para alguém e diga: Jesus morreu na cruz. Diga. Não. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Vocês ainda não entenderam o que é a cruz. Já está na hora de parar de chorar quando se fala da cruz. Já está na hora de parar de pregar a mensagem da cruz com melancolia. Já está na hora de parar de cantar sobre a cruz como se Jesus estivesse perdendo. Já está na hora de parar com essa ideia de que Jesus não perdeu nada na cruz. Jesus morreu e a cruz é a nossa vitória. Por isso, olhe para alguém que está ao seu lado e grite em alta voz: Jesus morreu na cruz. Diga: morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. O diabo não queria, mas ele morreu. O mundo não queria, mas ele morreu. Pastor, o diabo não queria que Jesus morresse na cruz, não. O diabo nunca quis que Jesus fosse até a cruz. Basta você ler a Bíblia que você vai entender. Quando você ouvir um pregador pregando, dizendo que quando Jesus estava na cruz, o inferno fazia uma festa, esse pregador está pregando a mensagem de outra Bíblia, não é dessa Bíblia. Quando você ouvir um cantor cantando que enquanto Jesus agonizava na cruz, o inferno fazia uma festa até o terceiro dia, esse cantor está equivocado. Satanás lutou para que Jesus não pegasse a cruz, mas Jesus pegou, contrariando Satanás. Quando foi? Lembra do capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus? Quando Jesus está no deserto, o diabo mostra todos os reinos do mundo e diz: eu te dou. Não precisa a cruz, não precisa a briga, não precisa a gente se degladiar. O diabo já sabia: se eu brigar eu perco. Vamos fazer um acordo e eu te dou. Jesus sabia: Satanás, tu é linguarudo. Se eu fizer acordo com você, você vai dizer que me deu tudo. Você vai ter que contar que eu tomei. Eu sou conquistador. O diabo nunca quis a cruz. Lembra que quando Jesus começou a falar sobre a cruz em Cesareia de Filipe, a Bíblia diz que o diabo chega e diz para Pedro: Pedro, diga para ele, tenha dó de ti mesmo. Esqueça da ideia da cruz. Diga para ele que ele não precisa disso. Diga que ele não precisa morrer. Jesus identificou e disse: para trás de mim, Satanás, eu te conheço. Você não quer a cruz, mas eu quero. Jesus pegou a cruz, contrariando tudo. Se não pega a cruz, não tinha igreja evangélica Deus é Paz. Se não pega a cruz, ninguém iria cantar esta noite. Se não pega a cruz, não tinha repleplé, ninguém ia marchar, ninguém ia dar lugar. Mas ele pegou. Cadê o teu glória? Porque pegou. Ele pegou. Jesus pega a cruz. E quando ele pega a cruz, o diabo está irado, porque na cruz só Jesus teve vitória. Na cruz quem fazia festa não era Satanás, era o céu. Está escrito em Isaías, capítulo de número 53. Todavia Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermá-lo. O que Isaías está dizendo? Que toda a agonia da cruz agradava ao céu. O que, pastor? Quando Jesus agonizava na cruz, os serafins começaram a acelerar o batimento das asas. Quando Jesus agonizava na cruz, o exército celestial começou a cantar mais alto. Quando Jesus agonizava na cruz, eu imagino o rosto de Deus. Deus estava sorrindo. Sorrindo por quê? Porque Deus não perdia nada. Jesus morria por algumas horas, mas a humanidade iria viver por toda a eternidade. Jesus estava preso por algumas horas, mas a humanidade estaria livre. Cada gota de sangue que jorrava na cruz era Jesus dizendo: São Paulo, Valinhos, a igreja Deus é Paz não deve nada pro diabo. Eu pago a dívida, eu pago. É o sangue. Levanta a mão e glorifica pelo sangue. Eu estou embriagado. É a cruz. A glória do Calvário. Quem pode dar glória? Quem?
cruz. Quando ele está na cruz, ele está comprando-nos com seu sangue. E lá na cruz aconteceu algo fantástico. Pastor Davi Silva, pastor Dino Silva, pastor e cantor Aguinaldo, escute o que acontece na cruz. Jesus pega a cruz, caminha pela via dolorosa, e ele carregou um título que ele tinha, o título de unigênito do Pai. Ele veio com esse título, ele contou para Nicodemos, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira, e ele deu o filho unigênito. O que Jesus está dizendo: o meu Pai só tem um filho. Pedro anda comigo, mas não é filho. Daniel não era filho. Moisés nunca foi filho. Davi nunca foi filho. O meu Pai só tem um filho. Isso durou até a cruz. Ele sobe na cruz como unigênito. Quando ele desce de lá, ele desce como primogênito. Porque agora eu também estava na família. Você também é filho. É filho. Quem pode? Levanta a mão e adora. Levanta a mão e vai glorificando. É um minuto dando glória, dando glória. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória, meu Deus, meu Deus. Eu estou embriagado com a glória que desce aqui. Eu estou embriagado, eu estou embriagado. Eu estou embriagado. Só quem está coberto pelo sangue da nova aliança, dá um pulo aí no teu lugar e dá um brado de glória. Levanta o dedo indicador, aponte para alguém e diga: você vai brilhar. Se você é espiritual, está ligado, vai entender. O vento do Espírito está soprando aqui esta noite. Ele está soprando, soprando. Ele está soprando. Ele está soprando. Ele está soprando. Ele está soprando. Aonde eu direcionar minha mão, ele vai soprar. Sopra, 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 sopra. Aqui, 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 aqui. Olha aqui, olha aqui. Aqui, 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 olha aí, ó. Give him glory.
enfermidades estão desaparecendo, caroços